Pai, nós te rendemos graças, que o Senhor é muito bom. Eis-nos aqui, Senhor, nesta hora. Senhor, agracia-nos com a Tua palavra, com a Tua orientação. Continue falando aos nossos corações. Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, traga luz ao nosso entendimento. Espírito Santo, vem e manifesta-se entre nós. Gere vida nesta manhã. Que a Tua palavra venha encontrar nos nossos corações uma boa terra. Que ela venha gerar frutos, Senhor, e que esses frutos venham ser frutos dignos de arrependimento. Senhor, converta o nosso coração ao Senhor. Espírito Santo, eis-nos aqui. Queremos o agir do Senhor nesta hora. Nos abençoe. Abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados, minhas amadas. Graça e paz. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Outras versões pode ser o 14, depende da tradução da sua Bíblia. Então, 2 Coríntios 13 ou 14. Algumas traduções dividiram o versículo 12 em 12, 13 e o 13 virou 14. 2 Coríntios 13, 13. Esse é um versículo que tem falado ao meu coração há bastante tempo. Eu gostaria nessa manhã de compartilhar com os irmãos. Creio que não vai dar para a gente compartilhar tudo que está no meu coração. Então, provavelmente, nós vamos dividir em 2 reuniões. Mas que o Senhor nos dê graça, nos capacite. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. E o tema da minha mensagem, irmãos, do nosso compartilhar, é justamente o que está aqui no final do versículo 13. A comunhão do Espírito Santo. Por vezes nós lemos esse versículo e na nossa mente já está muito bem consolidado. E nós já externamos muito bem sobre o amor de Deus, sobre o amor derramado em nossos corações, o amor sacrificial de Deus por nós, o amor de Deus que deu o seu Filho unigênito. Isso para nós é muito consolidado. Nós também sabemos muito bem sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Através da graça nós fomos salvos. Através da graça, da sua morte ali na cruz, hoje nós temos vida. Nós temos vida em abundância. Mas às vezes chegamos na comunhão do Espírito Santo. E às vezes nós não sabemos tanto. Não mencionamos tanto. E eu afirmo para os irmãos, é de extrema importância quanto. Meu pai falou nessa manhã para nós restaurarmos a comunhão uns com os outros. Mas primeiro, nós temos que restaurar a nossa comunhão com o Senhor, com o nosso Deus. Sem comunhão com o nosso Deus, sem comunhão com o Senhor, a nossa comunhão uns com os outros, ela será quebrada. Ela não será viva, ela não acontecerá. Então, o que nós precisamos nesses dias é restaurar a comunhão do Senhor, a comunhão do Espírito Santo. E essa palavra comunhão, ela significa, no original, é koinonia. E ela significa participação em, ou comunhão com, ou relacionamento ou intimidade. Então, parte em e comunhão com. Então vai falar desse relacionamento com o nosso Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. O nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mas antes da gente entender sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, como nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, nós temos que voltar atrás e lançar uma base. Uma doutrina fundamental, uma doutrina que é base da nossa fé, que é a doutrina da Trindade. Não sei se você tem pleno conhecimento, você tem entendimento sobre a doutrina da Trindade. Para mim eu não consigo compreender. Por isso que ela é chamada
o mistério da Trindade. Então nós precisamos entender esse mistério. Nós não vamos entender esse mistério. Nós podemos entender e de alguma forma compartilhar sobre a doutrina da Trindade, mas nós nunca iremos entender a Trindade em si. Essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus que é três pessoas, essas três pessoas que são um só, um que é três, três que é um. E a nossa mente ela é muito limitada quanto a isso. Então nós podemos exaustivamente buscar, ler, conhecer, entender como funciona, mas será impossível. E Agostinho de Hipona, um grande teólogo do passado, dos séculos passados, considerado um grande teólogo e doutor da igreja, ele diz o seguinte: ele tentou exaustivamente compreender esse mistério, exaustivamente. Estudou, leu, buscou, e ele concluiu: nossa mente limitada, nunca iremos compreender essa dimensão da Trindade, somente na glória. Então é algo, irmãos, que nós só vamos entender na glória. Agora, se você parar aí agora e para pensar como que funciona isso, um só Deus, mas com a subsistente em três pessoas, da mesma natureza, como que é isso? Agindo desde a criação, em unidade. Como entender isso? Como compreender isso? E aí, a Trindade, essa doutrina que a gente chama da doutrina da Trindade, ela é uma doutrina primária. Ela é uma doutrina básica, é um fundamento básico da fé cristã. E aqui eu quero fazer um parênteses. Então a Trindade ela é uma doutrina primária. No cristianismo nós temos doutrina primária e temos doutrinas secundárias. As doutrinas primárias, elas falam do fundamento sólido da nossa fé, algo inegociável. Essas são as doutrinas primárias. Quais são elas? Uma delas, a doutrina da Trindade é uma, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Temos a salvação pela graça, isso é uma doutrina inegociável. Nós temos a morte de Jesus na cruz, a crucificação, a criação do homem, a queda do homem, são doutrinas primárias. A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa redenção, a nossa glorificação, são doutrinas primárias. A existência do céu e do inferno são doutrinas primárias. E entre outras, essas são doutrinas primárias, que é a nossa base da nossa fé cristã. Então, se você ouve algo que distorce essas doutrinas básicas, são primárias, é o que a gente chama de heresia. Então, não confunda. As doutrinas primárias distorcidas fora do que está na palavra, elas são consideradas heresias. E toda a irmandade, o cristianismo, ele é sustentado e baseado nas doutrinas primárias. E agora nós vamos para as secundárias. As secundárias são aquelas que não são essenciais. Lembre-se, as secundárias, elas não podem ser heresias. As secundárias, elas são interpretativas. Então, às vezes, eu leio um texto e tenho uma interpretação, uma convicção, querem ler o mesmo texto e tem outra interpretação. Mas isso não fere a doutrina primária, então ela é secundária. Acontece que quando às vezes alguém tem uma interpretação diferente da nossa, nós já falamos, heresia. Não, calma. Heresia é aquilo que fere os fundamentos da fé cristã. E um deles era não reconhecer a divindade de Jesus, que Jesus é Deus. Então, lembre-se disso. Vá diante das Escrituras. Claro que tem algumas interpretações que não fazem muita lógica com o que está escrito, mas são interpretações. Cuidado, para que você não faça um pré-julgamento, dizendo que é heresia, que a pessoa é um herege, quando ela está simplesmente tendo uma outra interpretação. Agora, quando distorce as doutrinas primárias, na Bíblia a palavra heresia ela aparece uma vez só. E o seu significado, ela é transmitida e expressa em outras formas nas Escrituras como seita. E é considerada as seitas. São aquelas que ferem as doutrinas primárias. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Ele foi um homem, um mestre. Isso é uma quebra de doutrinas primárias. O Espírito Santo é uma energia. Ele é uma força. Ele é algo que Deus usa. Errado. Quebra de doutrinas primárias. E isso é considerado heresias, as seitas.
Então, tenha muito bem isso definido na sua mente. E tem uma frase que não sei de quem que é, mas não é minha, que diz: nas coisas primárias, unidade. O que une o povo de Deus, o corpo de Cristo, são as doutrinas primárias. O que nos une é as primárias. Então, nas primárias, unidade. Nas secundárias, o respeito. E em tudo, o amor. Essa é uma frase muito conhecida. Eu não sei o autor, eu esqueci. Na verdade, eu sei, mas eu esqueci. Então, lembre-se disso. Então, nós vamos tratar de uma doutrina primária. Ela é primária. Ela não pode ser distorcida. E esse termo da Trindade, a doutrina da Trindade, ele foi criado no Concílio de Nicéia, por volta de 325, no ano 325 depois de Cristo, um concílio que foi convocado por Constantino. Por quê? Para ir contra uma heresia dos arianos, porque eles estavam negando a divindade de Jesus. Então veja, os arianos eles estavam negando a divindade de Jesus. Então Constantino convoca aproximadamente 300 doutores entendidos naquela época, e eles, lendo e estudando, estabeleceram a doutrina conhecida como doutrina da Trindade. Em uma palavra grega é homoousios. Homousios. Aí você divide homo, mesmo, e ousios, essência, substância. Ou seja, Deus em três pessoas, sendo o mesmo em essência e substância. E aí eles firmam a Trindade. E com isso, eles afirmam a divindade de Jesus. Jesus é Deus. E ponto. E desde então, essa doutrina vem sido combatida, mas nós sabemos e temos respaldo em todas as Escrituras, que diz que Deus é um só, coexistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mesmo Deus operando de formas distintas, porém com a mesma natureza. Deus, Jesus e o Espírito Santo. E a Trindade ela vai nos vai dar a resposta de duas perguntas: quem são e o que são? Então a Trindade, quem são? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus, Espírito Santo. O que são? Deus. Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E em todas as Escrituras nós vamos ver isso sendo confirmado, tanto na interação da Trindade, como nas falas, nas declarações deixadas, que o Espírito Santo deixou para nós nas Escrituras. Então agora eu vou ler alguns textos, não preciso dos irmãos abrirem, só presta atenção, vão ser muitos textos, e os irmãos só ouçam. Se quiser anotar, depois em casa os irmãos meditam. Para nós vermos e confirmarmos essa verdadeira doutrina da Trindade. Então, onde que ela começa? Do começo. Lá no início, em Gênesis 1. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia terras sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então lá na criação, nós temos Deus e o Espírito. E no versículo 26 diz: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa quem? Nossa quem? Deus é uma pessoa só? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Mas ele acabou de falar a nossa imagem, e agora ele fala a sua imagem. Não parece meio contraditório? A nossa ou a dele? Com quem Deus estava falando? E agora, em João 1, então nós temos na criação Deus e o Espírito. E agora em João 1, versículo 1 e 2, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, o Verbo, você acabou de falar, quem é o Verbo? Jesus. Ele estava com Deus, onde? No princípio. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, nós vemos que na criação havia a participação de Deus Pai, Jesus, o Verbo e o Espírito.
E no processo da criação, quem criou o universo? Quem criou o universo? Deus? Jesus ou o Espírito Santo? E aí, no processo de criação, nós vamos olhar agora as Escrituras afirmando sobre Deus. Neemias 9:6. Só tu és Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nele há, os mares e tudo que há neles. Tu conserva todos com vida, e o exército dos céus te adora. Quem fizeste os céus? O Senhor, Deus. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então aqui é muito claro que Deus criou o universo e tudo que nele há. E agora, em Colossenses 1:15-17, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele quem? Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Em João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quem criou o universo e tudo que nele há? Segundo aqui os textos, Jesus. E agora em Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Em Salmo 104:30, envias o teu Espírito, eles são criados. Aqui está falando da criação, dos animais, de todos os seres criados. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então nós vemos aqui nesses textos a participação na criação de Deus Pai, Jesus, Deus Filho e o Espírito Santo. 1 em 3, 3 em 1. Estão no processo da criação do universo. Ou é Deus que criou, ou é Jesus que criou, ou é o Espírito Santo que criou. Então nós temos aí um questionamento. 3 em 1. Um só Deus. 2 Coríntios 3, 17 e 18. Ora, este é o Espírito, este Senhor é o Espírito. Então o Senhor, e aqui Paulo está falando do Senhor Jesus. Este Senhor é Espírito. É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Jesus é o Espírito. Mateus 3, 16 e 17. Outro aspecto da Trindade sendo expressa. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus sendo batizado, e agora ele viu os céus abertos, o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba, e uma voz do céu que dizia: esse é o meu Filho. Quem disse? O Pai. Ou foi Deus que desceu sobre ele mesmo, falou para ele mesmo? Não, Deus Pai fala ao seu Filho que está sendo batizado, e o Espírito Santo desce sobre o Filho, sobre Jesus. Romanos 8, 9 e 10. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele é de Deus ou é de Cristo? De Deus ou de Cristo? Este tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, mas não era o Espírito Santo que estava em nós? Agora que ele já fala, se Cristo está em vocês, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. É Jesus que está em nós ou o Espírito? Vai anotando. Atos 5, 3, 4. Lá na igreja primitiva, do início da igreja primitiva, os discípulos já entendiam esse maravilhoso mistério da Trindade. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Então Ananias mentiu ao Espírito Santo. Versículo 4. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua?
E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ele mentiu ao Espírito Santo ou ele mentiu para Deus? Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita em quem? Em nós. Mas quem habita em nós? Deus ou o Espírito Santo? Cristo ou o Espírito Santo? Mateus 28, 19, 20. Uma orientação e um mandamento e uma ordenança do Senhor Jesus para os seus discípulos e para nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Guarde isso, uma promessa do Senhor Jesus. Está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Em João 10:30, fala de Jesus, diz: eu e o Pai somos um. Em João 14, 9, 10 diz: Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, você ainda não me vê, não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. E nós lemos lá no início, Jesus é a expressão exata do Pai. Nós sabemos que Jesus é o Deus encarnado, que se fez homem e habitou entre nós. Então nós lemos todos esses textos, irmãos, apenas para uma coisa, para declarar apenas uma coisa: Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus, ele não foi um homem, ele não foi um profeta qualquer, ele não foi um mestre ali, alguém que ensinou boas maneiras, que alguém que só ensinou princípios, não. Jesus é Deus, ele é o próprio Deus encarnado. E os judeus crucificaram o Senhor, porque eles aguardavam o Messias, queria libertar o povo. O Messias veio, mas eles não creram em Jesus. Eles não creram no Deus encarnado. Eles não creram que Jesus era de fato o Cristo, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus habitando entre nós. Então nós podemos afirmar com toda convicção, baseado em 2 Coríntios 13, 13, Jesus é Deus. Deus é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Irmãos, o Espírito Santo é Deus. E quando a gente fala da doutrina da Trindade, o que nós falamos? Nós dividimos em primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Só que os irmãos não podem ter isso em mente, que a primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade fala de uma hierarquia. Não fala. Eles são o mesmo, a mesma substância, a mesma essência. Jesus é Deus, Deus é Deus, Espírito Santo é Deus. Então, não existe um mais importante que o outro, não existe um acima do outro. Deus é Deus. E a primeira, a segunda, a terceira pessoa da Trindade é dita assim para nós de forma didática, porque foi a ordem que ela nos foi revelada no decorrer da história da igreja, no decorrer das Escrituras, no decorrer desde a criação do universo, é a forma que nos foi apresentada. Então veio a primeira pessoa da Trindade, Deus, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Não é por hierarquia, não é um mais importante que o outro, um inferior ao outro, não. Ambos, as três pessoas, falam de um só Deus, em mesma natureza, em mesma essência. E olha como é interessante, nós entendemos em todas as Escrituras, e lembrarmos que, como nos foi apresentado, esse mistério da Trindade, esse homousios, mesma substância e mesma essência de um Deus. Como que a gente compreende isso? Um Deus em três pessoas, e às vezes vai parecer confuso, mas as Escrituras é bem claro. Há um só Deus. Um só Deus. E Deus se manifestando em três pessoas. E para mim, a doutrina da Trindade, ela é uma das mais importantes. Porque se nós não crermos que Jesus é Deus, qual é o sentido da nossa fé? Se nós não cremos que Deus veio em carne e se fez homem,
e habitou entre nós, qual o sentido da nossa fé? Se nós não entendemos que o Espírito Santo, que agora habita em nós, é Deus, que está conosco, que adianta a nossa fé? Então nós temos que estar bem claros deste Deus, 1 em 3, 3 em 1. E a gente vai olhar agora no decorrer de toda a história. E nós começamos lá no início da criação, com Deus, entendam uma forma didática que eu vou colocar, um Deus longe, um Deus que amou o mundo, um Deus que criou o mundo, o Deus Pai. Ele cria, e ali antes da criação, irmãos, já havia uma comunhão perfeita entre o Pai, Filho e Espírito Santo, perfeito. Mas e agora Deus resolve, façamos, criar o homem para ter comunhão com Ele, para fazer parte dessa comunhão. Olha que privilégio, olha que maravilha. Deus agora cria o homem para ter relacionamento com Ele. Só que agora o pecado entra na humanidade. E agora esse relacionamento com o Senhor, ele está rompido, ele foi quebrado. E agora começa a história do povo, onde o pecado entrou, desde lá de Adão. E Deus insistentemente, em todo o decorrer da história, Ele sempre queria ter relacionamento com o seu povo, ser o Deus do seu povo, que o seu povo reconhecesse Ele, que o seu povo confiasse nele, que seu povo reconhecesse Ele e descansasse nele. Mas o pecado, e vezes, o povo caía, abandonava o Senhor, trocava o Senhor por ídolos, e o Senhor em toda a história, Ele vem tentando restaurar essa comunhão, um Deus de amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que insiste em ter comunhão. O homem peca, Deus perdoa. O homem cai, Ele vai lá e perdoa o homem, chama ele ao arrependimento, volta para mim. E agora o pecado, uma vez por ano, um sacerdote tem que fazer um sacrifício pelo pecado de todos. E agora, uma vez por ano, um sacrifício é feito para os nossos pecados. E essa é a forma que Deus vai na história, redimindo o seu povo, tentando trazê-los ao arrependimento, perdoando os pecados, trazendo eles para a sua presença, e o povo não aprende. É impossível. O pecado agora na humanidade, é impossível o homem ter esse relacionamento com o Senhor. O homem não consegue. Ele nunca vai se ver livre do poder do pecado. Não tem como. E agora, esse Deus que era longe, em sua infinita misericórdia, que antigamente, como dizem em Hebreus 1:11, 1 e 2, Ele falava muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias, agora Deus vai falar por quem? Pelo Filho. O Deus Todo-Poderoso vai deixar a sua glória, seu trono de glória, e diz: eu preciso ir. Eu preciso me fazer homem. Eu preciso descer. Eu preciso me submeter à humanidade. Se fazer homem, um Deus Todo-Poderoso. Eu preciso ir lá, um Deus sem pecado, puro. Para quê? Para morrer em nosso lugar. E agora Deus vem encarnado e nos oferece e nos dá o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e perdoar os nossos pecados. Irmãos, que maravilha, que graça. O Deus Todo-Poderoso agora se faz homem. Porque agora precisa-se de um sacrifício perfeito. Um homem sem pecado. Um homem que foi fiel. Alguém que irá morrer pelos nossos pecados. Para que nós não tenhamos mais, sejamos mais escravos do pecado. Para que o pecado não tenha mais poder sobre nós. E agora Deus se faz homem. E agora é um Deus perto. Um Deus que está ali. Com seus discípulos. Com o povo. Com os judeus. Andando entre eles. Um Deus, Jesus, que não foi criado. Ele sim foi gerado na eternidade. O Deus homem, o Salvador do mundo. O Deus encarnado. Deus agora ele está perto dos discípulos. E daqueles que querem ouvi-lo. Deus agora fala através do seu Filho. E Jesus agora ensina. Jesus agora perto de nós nos orienta. Perto deles mostra algumas coisas. Mostra o reino. Cuida deles. Apresenta as boas novas da salvação. Prega o evangelho do reino.
Seus discípulos estão ali caminhando com ele durante 3 anos e meio. Caminhando, aprendendo, estando ali perto, ouvindo seus ensinamentos, vendo as coisas que Jesus fazia, seus poderes, seus prodígios. Jesus era Deus, o Deus encarnado, um Deus perto. Mas agora, temos agora uma outra etapa. Agora Jesus, ele vai ser morto por causa dos nossos pecados, ele vai se ressuscitar, e ele agora vai subir aos céus. Ele vai se ausentar por um breve período de tempo dessa terra. Ele irá se ausentar dos seus discípulos. Só que e em João 14, 15, 16, João 14, 15, 16 diz, Jesus, antes da sua partida, um pouco antes dele ser crucificado, antes dele ir para a cruz, Jesus fala aos seus discípulos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês, o outro Consolador. E João 16, 7 diz, mas eu lhes digo a verdade. Irmãos, olha, Jesus que estava ali com os discípulos, caminhando com seus discípulos, ele estava ali, o Deus, perto deles. O próprio Jesus diz, é melhor para vocês que eu vá. É melhor. Os discípulos iam pensar, Senhor, o que é melhor que a tua presença perto de nós, do que nós andarmos com o Senhor está perto de nós. Tem algo melhor do que o Senhor andando ao nosso lado, você podendo ouvi-lo, aprender dele? Irmãos, não tem nada melhor. Mas o próprio Jesus diz, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Irmãos, agora, Jesus irá pedir ao Pai. E o Pai irá enviar um outro Consolador. E essa palavra outro, ela não significa diferente. Ela significa igual. Outro Consolador. Outro Consolador. De pé de igualdade. Não é um Consolador menor, não é um Consolador maior. É outro Consolador. E ele agora vai vir, Deus vem, e agora ele vai habitar dentro de nós, pelo Espírito Santo. Agora Deus dentro é que é amor íntimo, de comunhão. É o amor infinito de Deus expresso pelo seu povo. Agora Deus, ele habita em nós. E agora ele, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, que é o outro Consolador, vem habitar agora em nós. Ele vai realizar a sua obra em nós e através de nós. O Espírito Santo agora, ele vai nos capacitar no processo de santificação. Irmãos, Deus coexistente em 3 substâncias. Então Deus, no passado, ele falava através dos falava aos nossos pais pelos profetas. Era aquele Deus que tentava trazer o seu povo para si. E agora, no Novo Testamento, Deus se faz homem e ele agora está perto. Ele é um Deus encarnado. Ele é a imagem exata do Deus invisível. Ele é a expressão do Pai. Então Deus agora está perto. E agora, na atual condição que nós estamos, hoje, na nossa geração, e depois que o Senhor foi assunto aos céus, até a nossa redenção, até a volta do Senhor, quem está conosco? Irmãos, Espírito Santo, habitando em nós. Deus longe, Deus perto e Deus dentro. O mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que esteve com os discípulos, é agora o Deus que habita em nós. E aquela promessa que Jesus faz, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está se manifestando agora, pelo Espírito Santo, conosco todos os dias, ao nosso lado, o nosso Consolador, o nosso ajudador. Irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus conosco. Irmãos, se para os discípulos era muito bom estar ali caminhando com Jesus, pensa para nós o privilégio que é. Temos Deus habitando em nós, Deus ao nosso lado. Nós podemos agora, por causa de Jesus, o véu foi rasgado, nós podemos ter acesso a Deus. Temos acesso agora
para ir direto ao Pai, para falar com Ele, para clamá-lo, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, o nosso cansaço, ter Ele ali como nosso orientador, nosso guia. Quem, irmãos, que privilégio é esse? Os discípulos deviam, se eles vissem o que nós estamos vivendo hoje, talvez eles ficariam, entendam, com inveja de, nossa, mas se ter Deus do lado era tão bom, imagina ter Deus, o poderoso, todo-poderoso, habitando dentro deles. O que eles devem estar experimentando? Como que está sendo a vida deles diante desse mundo? Como é que está sendo a sua vida cristã? Irmãos, o privilégio que nós temos, nós não valorizamos. E é o que nós precisamos restaurar, a nossa comunhão com Deus, comunhão do Espírito Santo. Esse relacionamento íntimo, comunhão com, pertencente ao Senhor. Esse é um privilégio para nós agora. Nós podemos agora ter esse relacionamento e essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus. Irmãos, o Espírito Santo agora, habitando em nós e no meio de nós, individualmente e coletivamente, é a presença empoderadora de Deus. O Espírito Santo hoje em nós e através de nós e entre nós é a manifestação do poder e da presença de Deus. Quando nós queremos a presença manifesta de Deus, é o Espírito Santo manifesto no nosso meio. Deus manifesto hoje entre nós é o Espírito Santo. Deus fazendo a sua obra através de nós é o Espírito Santo. Deus habitando em nós é o Espírito Santo. Irmãos, e como nós precisamos entender isso? O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma luz, ele não é uma energia positiva, ele não é um amuleto que você pede para ele te ajudar em certos momentos, não é alguém ou alguma coisa que você pede a Deus para te ajudar naqueles momentos difíceis. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. E Ele é Deus. Ele é Deus. De total igualdade. Com Deus Pai, com Jesus. E com Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As Escrituras é bem claro em nos dizer. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo sendo Deus como pessoa, que nós não venhamos tratar Ele de forma impessoal, que venhamos ter comunhão e restaurar essa comunhão com o nosso Deus, pelo Espírito Santo. E é sobre essa comunhão do Espírito Santo que nós vamos falar na próxima reunião, se o Senhor nos conduzir. Sobre esse relacionamento, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E sempre que a gente fala do Espírito Santo, a gente só na nossa cabeça, por causa das nossas experiências passadas, por causa de algumas crenças nossas, falou em Espírito Santo, a gente só imagina, primeira coisa, a bagunça, a histeria, os dons errados usados de forma errada. Nós sempre imaginamos isso. Não, mas esse negócio de Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é muito mais daquilo que imaginamos. A sua obra em nós, a sua obra através de nós, e o seu agir hoje na era presente, é o que irá trazer e fazer de nós como uma igreja viva. A presença manifesta de Deus no nosso meio, na nossa vida, no nosso lar, é o que vai gerar vida para nós. É o que vai trazer vida à nossa caminhada. Então, não olhe para as suas experiências do passado, para aquilo que você ouviu, para as suas crenças, olhe para as Escrituras. E que, se o Senhor permitir, nós vamos entrar um pouco a mais nas Escrituras, para entender e compreender a obra do Espírito Santo. Quem é a pessoa do Espírito Santo? E como e de que maneira ele age em nós nos dias de hoje. Então, temos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já entendemos muito. Temos o amor de Deus. Entendemos e cremos nesse amor. É por causa desse amor que hoje estamos aqui. E agora precisamos entender e restaurar a comunhão do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos abençoe e nos dê essa graça, nos dê esse entendimento. E eu encerro com duas frases. Na verdade, três dizeres de alguns homens estudiosos do passado, homens
que dedicaram sua vida ao Senhor. Um deles é chamado Gordon Fee. Gordon Fee. Foi um dos teólogos mais reconhecidos, estudiosos do Novo Testamento. Ele faleceu recente, em 2022. E ele dedicou a sua vida a estudar, e o chamamento dele era estudar sobre a obra e a pessoa do Espírito Santo. Ele é reconhecido um dos maiores doutores e teólogos do Novo Testamento. E ele diz o seguinte: o Espírito é a forma com que Deus vem até nós, na presente era, para estar conosco, para nos habitar, coletiva e individualmente, para estar em comunhão conosco e para nos capacitar para a vida presente, enquanto esperamos pela consumação. Por meio do Espírito, nossa vida é invadida pelo Deus vivo. O próprio Deus está presente em nós e entre nós. Outra frase de A.W. Tozer. Outro grande também, irmão do passado, reconhecido como um dos grandes teólogos do passado. Ele diz: também devemos encarar este fato. O nível geral de espiritualidade entre nós é baixo. Temos nos medido por nós mesmos. E com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Temos imitado o mundo, buscando aceitação popular, inventando deleites para substituir a alegria do Senhor e produzido um poder barato e sintético para tomar o lugar do poder do Espírito Santo. J.I. Packer, também um grande homem usado nos séculos passados, J.I. Packer, ele diz: a vida cristã, em todos os seus aspectos, intelectual, ético, devocional, relacional, nas explosões de adoração e no testemunho público, é sobrenatural. É algo sobrenatural. Apenas o Espírito pode dar início e sustentação a ela. A nossa vida, a ela ele está dizendo a nossa vida cristã, em todos os aspectos. O Espírito é o único que pode dar início e sustentação a ela. Por isso é que, longe dele, não só deixam de existir cristãos vivos e congregações vivas, como também deixam de existir quaisquer tipo de cristãos e congregações. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e traga essa realidade aos nossos corações, da pessoa e da obra do Espírito Santo. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado dia após dia. Pai, muito obrigado pela tua palavra nos traz vida, ela nos traz consolo, ela nos exorta, ela nos edifica. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos para nós compreendermos esse mistério. Deus encarnado, o Deus Pai que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho, um Deus tão amoroso que se fez homem, habitou entre nós, morreu a morte de cruz para nos dar vida, para perdoar os nossos pecados. Senhor, pela tua graça nós fomos salvos. Senhor, e agora esse mesmo Deus, ele habita em nós. Senhor, o teu Espírito Santo habita em nós e ele é manifestado em nós e através de nós. Senhor, que venhamos ter essa realidade nos nossos corações, de restaurar o nosso relacionamento com o Senhor. Espírito Santo, abra os nossos olhos, salva-nos, tira de nós todas as vendas e todas as escamas, para nós contemplarmos o Senhor. Espírito Santo, que venhamos ver a Cristo, que os nossos olhos estejam na pessoa do Senhor, que os nossos olhos estejam em Jesus, o Filho de Deus. Pai, em nome de Jesus, traga-nos revelação da tua pessoa, de quem o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe com a tua graça, com o teu amor e com a tua comunhão. Pai, queremos, ó Pai, estar em total intimidade com o Senhor, buscar conhecê-lo com mais profundidade, buscar nos relacionarmos contigo, ouvirmos a tua voz. Espírito Santo, ministra aos nossos corações, fala aos nossos corações. Quando saímos aqui dessa porta, que venhamos ser transformados pelo Senhor, que venhamos ser renovados por ti. Espírito Santo, quebranta o nosso coração de pedra, transforma a nossa mente, para que venhamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Transforma a nossa mente, faz, como foi orado aqui hoje, faz algo novo.
Senhor, traga algo novo aos nossos corações. Derrama sobre nós um vinho novo. Senhor, mas o vinho novo ele não pode ser derramado em odres velhos. Traga, Senhor, faz algo novo nos nossos corações, transforma a nossa vida, Senhor. Não queremos viver da mesma maneira. Senhor, faz em nós odres novos, para recebermos o vinho novo do Senhor. Espírito Santo, enche-nos do Senhor, encha-nos do Teu Espírito, capacita-nos, aquece os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui, traga-nos de volta ao primeiro amor, traga-nos de volta à comunhão genuína com o Senhor, que não venhamos ser moldados por este mundo, mas que venhamos ser transformados de glória em glória, à sua imagem, no seu caráter. Senhor, Espírito Santo, faça-nos ver a Cristo, e queremos com isso glorificar ao nosso Pai, glorificar ao Senhor, glorificar a Deus. Pai, em nome de Jesus te damos graças, porque o Senhor é bom. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que vai lá no mais íntimo do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja viva para nós. Te louvamos e te damos graças, em nome de Jesus. Amém, Senhor.